Noite de quarta-feira, 3 de dezembro do ano de 2025, 19 horas e 56 minutos. Esta nossa chegada nesta noite de quarta-feira para as apresentações do programa Comunicações da Palavra. Eu sou o pastor João Francisco. Este nosso trabalho, Comunicações da Palavra, acontecendo de segunda a sexta-feira, sempre a nossa chegada 19h55, é a nossa partida entre 20h25 e 20h30. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Este é o meu, é o seu, nosso programa Comunicações da Palavra. Quarta-feira. Hoje, arquivo missionário. Quando então apresentamos a história, o relato, a biografia de um certo missionário que não revelo o nome, mas falo a respeito da pessoa dele, do chamado, do país onde, ou lugar que Deus o usou. Falo também das suas frases marcantes que continuam retinindo, ecoando mundo afora. E hoje à noite nós temos o nosso missionário. Frases do nosso missionário. 19h57, hora que chegarmos a 20 horas, então pela ordem, eu vou para a leitura do texto áureo, do texto ouro, para o arquivo missionário, que é o texto de Romanos, capítulo 10, dos versículos 9 ao versículo 17. Esse é o nosso texto, no qual sempre estaremos mencionando, fazendo menção do texto de Romanos aos nossos corações, aos nossos ouvidos, aos nossos pensamentos. A minha ventilação manual, essa ventilação manual. Passando o ar aqui. Isso aqui é ótimo. Eu tenho uma outra ali, que tu coloca muito forte para não fazer a movimentação das páginas da Bíblia, jogando as páginas para um lado e outro. 19h58, marcando a nossa chegada. Eu estou observando ali, cadê o Felipe? O Felipe está com a responsabilidade de colocar para a gente as frases do nosso missionário. Vamos ver se ele não vai falhar hoje à noite, colocando para nós as frases do nosso missionário. Agora vai caminhando, vou no curso dela, vamos chegando a 19h59. Domingo, geralmente quando eu estou na live de domingo, bobo de você achar que não tem um relógio na minha frente, né? Tem também um relógio na minha frente, eu estou todo o tempo vendo-o e lutando para que consigamos alcançar o objetivo dentro do tempo estabelecido. E agora então, não chegou. Estou aguardando aqui. Está faltando 1 minuto para 20 horas, mas já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Toda semana fazendo menção de Romanos 10, de 9 a 17. A gente vai ao longo do tempo de um ano, de um determinado período, eu tenho certeza, você e eu, nós vamos memorizar esse trecho da palavra de Deus. De tanto ouvir, você vai gravar. De tanto eu recitar, você vai assimilar. De tanto ouvir, você vai gravar. De tanto eu recitar, você vai assimilar. Romanos capítulo 10, 20 horas. Chegamos agora então a 20 horas. Vou para a leitura. Daqui a pouquinho eu revelo para você as frases do missionário oculto. Quem será o missionário desta noite? Vale a pena acompanhar. Você que tem o interesse, o desejo por missões, acompanhe a obra missionária. Este fantástico, magnífico legado, essa herança
que os missionários do passado deixaram nas suas biografias para o estímulo, o nosso desafio no tempo presente. Romanos 10, versículo 9. Vamos à leitura. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, dos versículos 9 ao versículo 17, a nossa menção do arquivo missionário para esta noite. Missões. Obra missionária envolve um ser, alguém que conhece Jesus como Senhor e Salvador, que foi vocacionado, chamado especificamente para colocar-se totalmente nas mãos de Deus e servi-lo no campo que Deus lhe indicou para servi-lo. Missionários nós temos até hoje ativos no campo. A história de missões, da obra missionária, é uma história que ainda está em curso, ainda está em andamento. Homens e mulheres, eu conheço missionários e conheço missionárias que estão no campo servindo ao Senhor. E num dia, quem sabe, teremos ao vivo, aqui no nosso tempo das apresentações de comunicações da palavra, uma missionária, um missionário participando conosco. 20 horas e 4 minutos, vamos para as frases do missionário, o culto. O Felipe, eu deixei a responsabilidade apenas com o Felipe. De vez em quando eu dou em duas direções, para ele e para a dona Célia, porque se um falhar tem o outro. Mas hoje eu não mandei para a dona Célia, então a dona Célia não vai colocar nada porque ela não tem as frases. Mas tudo bem, você tem bom ouvido, tá? Ouça e você vai assimilar. Depois eu vou publicar as frases do nosso missionário oculto. Vale ressaltar que este missionário serviu ao Senhor na China. Só que tem um detalhe. Meu marcador caiu. Tem um detalhe, ele foi o primeiro missionário protestante a ir para o país China. Tá? Tanto é que a obra que Deus o levou a realizar na China, foi muito importante essa obra para os missionários posteriores a ele. Tá? Vamos lá, frase dele. Frase do nosso missionário oculto. Trabalharei como se tudo dependesse de mim. E orarei
como se tudo dependesse de Deus. Que bênção! Trabalharei como se tudo dependesse de mim. Orarei como se tudo dependesse de Deus. Quem é esse nosso missionário? Segunda frase. Separei 3 para nós aqui. Sempre, na medida do possível, nós trabalhamos com 3. Fazer o que deve ser feito, mas que seria feito a menos que eu o fizesse. Pensei ser meu dever. Fazer o que deve ser feito, mas que seria feito a menos que eu o fizesse. Pensei ser meu dever. Você entendeu, né? Algo está em curso para ser feito, vai ser feito. Ele pensa, a menos que ele o fizesse, porque ele entende que é o seu dever. Quando questionado pela imprensa, antes de partir para a China, ele foi questionado pela imprensa, esse nosso missionário oculto desta noite, se ele realmente esperava causar uma impressão no grande império chinês. Sabe? Talvez essa seja a frase missionária mais conhecida atribuída ao nosso missionário. Talvez seja essa a frase mais atribuída ao nosso missionário. Quando ele foi indagado se realmente esperava causar uma impressão no grande império chinês. Nosso missionário respondeu: não, Senhor, mas espero que Deus o faça. Essa foi a sua resposta quando questionado sarcasticamente, sabe, em tom de escárnio, de zombaria, se ele realmente esperava causar algum impacto espiritual na idolatria do grande império chinês, com seus esforços. Ele respondeu: não, Senhor, mas espero que Deus o faça. Mas espero que Deus o faça. Aí as frases do nosso missionário são 2 e a terceira é essa: não, Senhor, mas espero que Deus o faça. Você realmente espera causar uma impressão no grande império chinês? Não, Senhor, mas espero que Deus o faça. Vamos então agora conhecer um pouco da vida desse nosso missionário, para você então ter uma ideia se você já ouviu sobre ele ou não. Talvez você nunca tenha ouvido. Muito bem, o nosso missionário nasceu em 1782. Morreu em 1834. Vale ressaltar, com essas datas que eu estou colocando para você, ele viveu tão somente 52 anos. Com a idade que eu estou hoje, ele já estava sepultado por 5 anos. Foi um missionário protestante anglo-escocês. Anglo vem da Inglaterra. Filho de pai escocês e mãe britânica. Reconhecido como o primeiro missionário protestante a se estabelecer na China. Primeiro. E o responsável pela primeira tradução completa da Bíblia para o idioma chinês. Então, 2 coisas de imediato para você fixar na mente sobre ele. O primeiro missionário protestante a ir para a China. E o primeiro a traduzir a Bíblia completa para o idioma chinês. Só de pensar já me faz estremecer o corpo. Imagine a língua chinesa. A biografia que eu vou mostrar para você dele é uma biografia resumida, viu? Bem resumida. Mas depois você pode fazer a sua observação
por conta própria. Nascido em Northumberland, na Inglaterra. Northumberland, na Inglaterra, em 1782, nosso missionário cresceu em um lar presbiteriano austro, rígido, e dedicou-se à vida missionária após sua conversão na adolescência. O pai dele era muito dedicado aos trabalhos da igreja, a mãe dele também, a família. Mas essa ideia de ser missionário, ir para um outro país, e principalmente um país como a China, não teve apoio familiar, não. Não. Puxa vida, um jovem com uma carreira tão promissora, ir para um lugar tão estranho e de um povo tão entregue à idolatria, ao paganismo. Interessante isso. Ele estudou em academias de treinamento missionário e em 1805 foi ordenado pela Sociedade Missionária de Londres, a Londres Mission Sociedade. Então, LMS, é o contrário nosso aqui, né? A Sociedade Missionária de Londres. Nós teríamos aí a SML, lá é LMS. Ele foi ordenado pela Sociedade Missionária com o objetivo de evangelizar a China. E olha que ele já vinha numa compreensão de grego, hebraico, latim, começou a tentar estudar o chinês. E quando ele chega na China, ele chega onde? Macau. Macau é uma colônia portuguesa. Ele chega em 1807. Por que ele chega em Macau? Pois a entrada de estrangeiros e a pregação religiosa era estritamente limitadas na China continental na época. Era limitado. Cadê o Felipe? Apareceu o Felipe? Não apareceu não, né? Perdi o Felipe hoje à noite. E o nosso missionário enfrentou enormes barreiras culturais e políticas. O nosso missionário, ele adotou uma abordagem em fases. Era o seguinte, então ele dividiu a missão dele em fases. Primeira fase, aprender o idioma. Segunda fase, traduzir as escrituras e, eventualmente, estabelecer uma base para seguidores. Não foi fácil para ele aprender a língua, como também envolver-se na tradução da Bíblia, das Escrituras. Ele chegou ao ponto de necessitar de que a sociedade mandasse alguém para juntar-se a ele e ajudá-lo na árdua missão da tradução. A tradução da Bíblia, para você ter uma ideia, foi a maior conquista do nosso missionário. Foi a conclusão da tradução toda da Bíblia para o chinês. Ele traduziu o Novo Testamento em 1813 com a ajuda de assistentes chineses. Ele completou a Bíblia inteira em 1823. Ele preparou também um dicionário chinês-inglês. Compilou o primeiro dicionário chinês-inglês abrangente, uma ferramenta vital para futuros missionários, diplomatas, comerciantes. Ele fundou também o Anglo-Chinese College em Malacca, atual Malásia, isso em 1818, que visava a educação de jovens chineses e a formação de missionários nativos. Pioneirismo. Embora, preste atenção no que eu vou dizer agora, viu? Embora tenha batizado apenas cerca de 10
convertidos durante 27 anos na China. Seu trabalho lançou as bases para o vasto crescimento do cristianismo protestante no país nas décadas seguintes. 27 anos, 10 convertidos, mas a dedicação e empenho, a tradução toda da Bíblia, e vale ressaltar, um país muito hostil, muito difícil de trabalho ser realizado. E o que ele fez, o fez pelo poder de Deus. Trabalharei como se tudo dependesse de mim. E orarei como se tudo dependesse de Deus. Nosso missionário faleceu em Cantão, Guangzhou, em 1834, deixando um legado duradouro como pai das missões. Nosso missionário oculto, marca aí o nome dele, eu vou falar o nome dele na língua, no original, e vou portuguesar o nome dele, que fica até interessante. Nosso missionário é o Robert Morrison. Robert Morrison. Português, do bom português para você. Indo para a escrita do nome dele, seria Roberto Morrison. Na escrita daria certinho para falar no português. Roberto Morrison. Mas esse sobrenome dele, quando você vai para o original, é o Robert, não tem o O, né? Robert Morrison. Eu acho interessante que eu vou para pesquisa, sabe quando você usa o Google e você, em vez de escrever, você fala, eu falo Robert Morrison. E ele escreve certinho o nome dele ali, e para a gente em português, o nome dele Morrison. Estaria muito bem Morrison, não é? Alberto Morrison, seria muito mais fácil do que Robert Morrison. Robert Morrison é o nosso missionário oculto do arquivo missionário, das frases missionárias e tudo quanto você tem acompanhado comigo nesta noite. Ele que disse, Robert Morrison, trabalharei como se tudo dependesse de mim e orarei como se tudo dependesse de Deus. Fazer o que deve ser feito, mas que seria feito a menos que eu o fizesse. Pensei ser meu dever. Algo a fazer, vai ser feito, mas se eu fizer, é meu dever. Pensei ser meu dever. E quando questionado pela imprensa antes de partir para a China, se ele realmente esperava causar uma impressão no grande império chinês, nosso missionário Robert Morrison respondeu: não, Senhor, mas espero que Deus o faça. Leia mais sobre este homem de Deus, Robert Morrison, o nosso missionário do arquivo missionário. Eu estou fechando o celular aqui, 20 horas e 19 minutos. Estamos chegando agora no nosso tempo da oração hoje à noite. Ontem à noite, inclusive, eu estava lendo. Eu vou pesquisando missionário. Tem 2 aqui na minha mente. Eu tenho que decidir para a semana que vem qual deles eu vou mencionar, mas eu tô ainda com as ideias aqui fervilhando, porque eu tenho uma vontade imensa de envolver outras pessoas me ajudando no arquivo missionário. Eu quero contar com o apoio do Jornal de Apoio, fazer uma parceria com o Jornal de Apoio, e a gente continuar e entrar nos missionários. Nós temos alguns missionários que já partiram, estão na glória, que estiveram no Brasil. Quero falar de missionários no Brasil, estabelecendo a obra missionária nesse país. Eu vim ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador como resultado do trabalho de missionários no Brasil. Então, eu sou o resultado direto da obra missionária estrangeira no Brasil. Eu estudei, fiz seminário, tive alguns professores que eram
professores americanos. Tanto é que na minha conversão, depois da minha conversão, a gente tinha um empenho muito grande naqueles dias, até hoje, mas teve uma época que foi muito mais forte isso na nossa vida, com respeito à nossa língua. Então a gente procurava ajudar muito os missionários, procurando ajudá-lo na pronúncia do português, porque eles aprendiam português e conversando com a gente, eles iam aprimorando o português. Então havia essa necessidade, esse desejo de ajudá-los na língua. Então era muito favorável que você pudesse comunicar-se bem para ajudá-los a desenvolver o aprendizado da sua língua. Então, eu vivi essa realidade com missionários. Eu me lembro, uma época, um pastor até solteiro que veio para o Brasil, e a gente saía fazendo visitas e tínhamos um tempo de diálogo, e sempre nos empenhávamos na questão da língua para ajudá-los com o português. Haja visto que a língua portuguesa, você sabe, português é português, né? Não é fácil. Não é fácil. Vai dizer que é fácil, que não é. Tem tanta regra, tantos sinais, haja visto os verbos, não é? Nossa! Eu tenho um colega que mudou para os Estados Unidos, levou os filhos pequenos para lá. Eles vão ter dificuldade no futuro com verbos em português. Principalmente aqui nesse texto de Romanos capítulo 10, quando chega no versículo 14, passado, futuro, passado e futuro, passado e futuro. É tão parecido, não é? Você já observou? Creram, crerão, ouviram, ouvirão, ouvirão. Para a gente é fácil, já dominou, né? Mas alguém começando, não é nada tão fácil assim. Vamos então à oração. Estou orando pela missionária Angélica. Eu não sei você, eu creio, primeiro impossível, depois difícil, então será feito. Tá? Vamos orar, crendo no agir de Deus. Eu creio em milagres. Eu creio em manifestações das maravilhas de Deus para com os seus. Eu creio. Estamos orando pela missionária. Estamos orando pela irmã Inês em Ribeirão Preto, crendo que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tá? Vai muito bem. Deus age no momento dele, com o recurso dele, que supera todas as expectativas possíveis nossas. Vai além. O Luiz Antônio, preciso visitá-lo, para aquele contato para novas informações, mas estou orando por ele. Estou orando também pela Dona Maria Cordeiro. Dupla missão. Precisa evangelizar o filho para o filho evangelizar. Ore por nós nesse sentido. Tá? Graças te dou, Senhor Deus, pela noite abençoada que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Deus, pelo fortalecimento e por essa condição que vem do Senhor apresentar nosso programa Comunicações da Palavra. Toda quarta-feira eu fico numa empolgação imensa, Deus. Arquivo missionário. Falar, testemunhar, apresentar frases e também, resumidamente, o relato de um missionário que no tempo fica muito distante para nós, mas que traz uma lição para nós, da dedicação, daquilo que só o Senhor pode realizar, fazer, operar na vida de uma pessoa. Porque tu és o Deus do impossível. Graças te damos, Senhor, por cada relato apresentado no arquivo missionário. Conduza-nos, ó Deus, porque eu fui despertado para missões, envolvendo-me com missões. Abençoe, ó Deus, a obra missionária do presente momento, as necessidades que são visíveis, reais, e nos dá, ó Deus,
um coração missionário, como diz Jesus. Oro também, Deus bendito, pela missionária Angélica, aguardando detalhes, direcionamento, enquanto ela atravessa o vale, crendo no agir do Deus que é socorro bem presente na angústia. É o Deus, tu estás comigo. Que o consolo e o fortalecimento do Senhor seja percebido pela missionária Angélica. Ó Deus, oramos pelo esposo, pelo fortalecimento do Senhor. Também oramos pela Dona Maria Cordeiro, Deus. Eu oro pela preparação, Pai, do conhecimento daquela mulher, da obra de Jesus Cristo. Aquele que tudo podes. A irmã Inês, de Ribeirão Preto, Deus, temos orado pela cirurgia, que ela guarda da outra vista. E da que foi feita, que ela possa alcançar uma recuperação total. Pai bendito, Pai eterno, nos colocamos no altar do Senhor nessa noite. A irmã Cláudia, Deus, todo o seu procedimento de hemodiálise, alcançando melhoras no seu corpo. Eu creio no Deus que realiza maravilhas, milagres, feitos extraordinários, impressionantes. O Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Dou graças por tudo, orando nesta noite no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, estamos chegando a 20 horas e 28 minutos. É o nosso tempo de partir. Amanhã nós temos destaque evangelístico. O plano de Deus para a salvação. Um destaque evangelístico. Tenham todos uma ótima noite. Nos encontraremos, querendo Deus, amanhã às 19h55. Tchau, gente. Até amanhã.